Bom, pessoal, chegamos em mais um vídeo de cálculo numérico. Dessa vez, no projeto 5, a gente vai estimar a temperatura de uma placa com interpolações. Para isso, primeiramente, a gente vai definir valores aleatórios de acordo com o nosso RA. Então, nós utilizamos o Randall e utilizamos essa fórmula para gerar os valores aleatórios, né? No caso, x1, x2, y1, y2, e os pontos de intersecção entre eles, que são 31, 57, 175 e 3. Para a continuação da explicação do código, eu vou deixar com o Rafael. Bom, então dando continuação ao programa, agora chega a parte que a gente desenvolve e busca as temperaturas. Primeiramente, a gente tem essa fórmula. Essa fórmula ela é o ponto inicial, onde a gente desenvolve o formato de Lagrange. E como que a gente vai desenvolver ele? Primeiro a gente tem as bibliotecas, então a gente definiu as duas bibliotecas, e depois delas, a gente vai ter três principais blocos. Esses blocos, eles meio que se repetem, então eles são usados para fazer as interpolações, porém, são três interpolações iguais, as únicas coisas que mudam são as variáveis, ou seja, o método de funcionamento é basicamente o mesmo. Então eu vou estar explicando para vocês como funciona o primeiro, e a mesma regra se aplica para o segundo e para o terceiro. Primeiramente a gente vai definir a interpolação de Lagrange, né? E depois a gente define o f de x, y, p igual a zero. Então ele começa em zero. E depois disso a gente tem o k, ele vai variar de 0 até n, pela fórmula mostrada acima. E depois disso, o que a gente vai ter? A gente tem o P ele é o produtório, ele é a parte que vai estar multiplicando nessa fórmula, e aí é por isso que ele começa em 1, porque se ele começasse em 0 com a multiplicação, ele ia acabar anulando. Bom, depois disso a gente tem o J, né, que também vem da nossa fórmula lá de Lagrange, e ele varia também de 0 até n. E aí a gente criou uma condição. Que condição é essa? A condição de que o K ele tem que ser diferente de J. Por quê? Porque quando ele é igual, ele se torna redundante, isso não é interessante para a gente. E aí, qual que é o passo principal agora? A gente vai criar a equação que a gente viu lá em cima na fórmula. Bom, o que ele faz aqui? Ele pega o produtório, né? E aí ele usa os valores de xp, xj, o xk, que é fixo, né? E aí ele constrói essa equaçãozinha que a gente tem aqui ao lado, né? Basicamente é isso, porque a gente usa essa equação para calcular os valores de L0, L1 e L2, né? Que compõem a equação geral. Depois disso, o que a gente tem? A gente tem, essa aqui é uma atualização. O que ele faz? O f de xyp, ele vai valer o f de xyp anterior, né, que é o que a gente já tinha, mais a multiplicação do produtório por um novo valor. E aí isso se retorna, né, e se repete. Bom, depois disso são as duas outros blocos, que eles são iguais, né? Então aqui a gente realiza uma interpolação, aqui a gente realiza outra, e aí o interessante, a definição da terceira, ela vai ser com base nas outras duas anteriores, né? Então as outras duas anteriores a gente usa os valores aleatórios, né? A partir do RA, mas a terceira, ela é com base nessas duas anteriores para a gente chegar na temperatura desejada. E agora eu vou passar aqui para o Lucas, ele vai explicar um pouquinho melhor para vocês a segunda parte do programa, que é onde a gente vai chegar nesses resultados, né? Porque até aqui a gente só mostrou o que a gente tem que fazer dentro da interpolação. Então, agora continuando o que o nosso amigo Rafael explicou, né? A gente vai realmente achar os resultados da interpolação e mostrar aqui para vocês. Primeiro, nós vimos as variáveis, né, que a gente achou lá no começo, com os números aleatórios, e botamos aí na tela para vocês. Aí depois, nós determinamos o XP, que seria a média dos valores de X, e o YP, que é a média dos valores de Y. Depois disso, nós botamos que o f de x, y, p é igual à interpolação dos valores de xp, x, fx1, y e de n. E mostramos na tela, que dá 44. Depois nós fazemos a mesma coisa, só que para um valor de b, para achar o valor de b, só que com as variáveis diferentes, que é o xp,
o x, o fx de 2y e o n. Pronto, logo depois disso, nós determinamos que o f de fx 3y seriam os dois valores anteriores que achamos, e fazemos a última interpolação, que seria o resultado de w. Então, nós botamos que w é igual à interpolação desses valores, e por fim, nós mostramos na tela os resultados. Aí o primeiro, f de x, y, p, dá 44, como eu falei antes, o b daria 89, e o w dá 66,5. Então, é isso. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e tchau.